O homem mais perigoso de São Paulo estava levando sua noiva para jantar, até que viu sua ex atravessando a faixa de pedestres com gêmeos. Vincent Moretti ajustava as abotoaduras de seu terno Armani sob medida, enquanto seu Rolls-Royce Phantom preto blindado deslizava pelas ruas sombreadas do centro de São Paulo. 2 SUVs seguiam de perto, compondo seu esquema de segurança, sempre atentos, sempre prontos. As luzes da cidade refletiam nos vidros escurecidos, iluminando a mulher ao seu lado. Natasha Sinclair. 29 anos, cabelos negros presos em um elegante coque, brincos de diamante, captando a luz a cada movimento de cabeça. Ela era tudo o que seu mundo exigia, bela, conectada, poderosa. Aos 37 anos, Vincent aprendera que o poder podia comprar quase tudo, incluindo alianças seladas pelo casamento. Seu noivado com Natasha durava 3 meses, tempo suficiente para satisfazer as famílias curto o bastante, para evitar fingir sentir algo além da obrigação. Sem amor, sem paixão, sem complicações, apenas negócios disfarçados de casamento. Meu pai diz que a fusão vai triplicar nosso território, disse Natasha, conferindo seu reflexo em um espelho de bolsa. Nosso casamento será o evento mais comentado. Vincent permaneceu em silêncio. Seus olhos cinza-aço mantiveram-se fixos na estrada à frente. O semáforo ficou vermelho. A faixa de pedestres se encheu de pedestres noturnos, pessoas comuns, vivendo vidas comuns. Alheios ao homem que os observava por trás do vidro, à prova de balas que podia terminar vidas com uma única palavra. Vincent os olhava distraidamente, sua mente já calculando as negociações de amanhã, quando algo o fez congelar. Uma mulher atravessava a rua. Movia-se devagar, cuidadosamente, carregando 2 bebês contra o peito. Gêmeos enrolados em mantas suaves, azul e rosa. Seus cabelos castanho-avermelhados estavam presos em um rabo de cavalo desarrumado, e olheiras profundas marcavam seus olhos. Parecia exausta, como se não tivesse dormido em meses mesmo à distância. Mesmo com a cabeça baixa, mesmo após 14 meses, forçando-se a esquecer, Vincent reconheceu aquele perfil, a curva suave do pescoço, o modo como segurava os ombros, a força silenciosa em cada passo. Scarlett Moretti, sua ex-amante, a mulher que abandonara exatamente 1 ano e 2 meses atrás. Os bebês pareciam ter cerca de 4 meses, o momento perfeito. As mãos de Vincent, mãos que nunca haviam tremido segurando agora uma arma, tremiam sobre o braço de couro do carro. O mundo lá fora pareceu desacelerar quando Scarlett parou no meio da faixa de pedestres. Um dos bebês começou a chorar. Ela os ajustou dando um beijo suave na testa do pequeno, cantando algo baixinho. O bebê se acalmou. Ela continuou andando, desaparecendo na multidão do outro lado. Vincent, a voz de Natasha cortou a névoa. O sinal está verde. Seu motorista espera seu comando. Ele piscou. Os carros atrás esperavam. Seus homens olhavam pelo retrovisor confusos com sua hesitação. Vincent, você parece ter visto um fantasma, disse Natasha, estudando seu rosto com mistura de curiosidade e irritação. Você conhece aquela mulher? Vincent forçou seu rosto a ficar impassível. Ninguém importante, mas sua mente corria a mil. Scarlett estaria grávida quando ele a deixou naquela noite, quando disse que tudo tinha acabado, que ela não pertencia ao seu mundo, que amá-lo só a colocaria em perigo caso estivesse esperando seus filhos. Ela sabia e escolheu não contar, ou descobriu depois, sozinha, abandonada, e decidiu criar as crianças sem ele. As perguntas se multiplicavam, cada uma mais devastadora que a outra. Ele a deixara para protegê-la. Convencera-se de que ir embora era na escolha nobre que uma mulher como Scarlett merecia a luz do sol, não sombras que merecia uma vida normal, não uma vida olhando por cima do ombro. Mas agora, vendo-a com aqueles bebês, exausta, lutando, mas ainda de pé, Vincent percebeu algo que fez seu mundo cuidadosamente construído rachar ao meio. Ela lhe dera filhos, um filho e uma filha, e fizera isso completamente sozinha,
enquanto ele sentava no carro blindado, ao lado de uma mulher que não amava, planejando um casamento sem sentido. Scarlett lutava para sobreviver. Lutava para manter os filhos vivos. Travava uma batalha que ele deveria ter enfrentado ao lado dela. Uma pergunta ecoava em sua mente mais alta que o sangue pulsando em seus ouvidos. E se a vida da qual ele tanto quis protegê-la fosse a única que valesse a pena viver? O restaurante mais luxuoso de São Paulo naquela noite parecia se desfocar aos olhos de Vincent. A luz das velas tremia sobre a mesa. Um jazz suave flutuava de um canto da sala, e Natasha comentava algo sobre os convites de casamento. Vincent ouvia sua voz, mas não conseguia se concentrar em cada palavra. Seu olhar deslizava de volta para as altas janelas de vidro, voltadas para a rua onde os pedestres se movimentavam na noite fria. Ele se perguntava onde Scarlett estaria naquele momento. Estaria com calor suficiente. As crianças estavam dormindo bem. Vincent? Você está me ouvindo? Natasha pousou sua taça de vinho com o tom levemente irritado. Estou perguntando sobre a lista de convidados. Meu pai quer convidar pelo menos 500 pessoas. Vincent voltou-se para ela e assentiu mecanicamente. Tudo bem, você decide. Natasha franziu a testa. Está tudo bem, você está estranho desde que saímos do carro. Estou apenas pensando no trabalho, disse Vincent com a voz plana. Era uma mentira. Ele não estava pensando no trabalho. Ele pensava nos olhos cansados de Scarlett, na forma como ela beijava a testa de um bebê, chorando com uma ternura que ele nunca tinha visto em mais ninguém. Ele pensava em como ela havia vivido durante 14 meses sozinha, com 2 bebês recém-nascidos, enquanto ele estava ali bebendo vinho caro, ao lado de uma mulher que não amava. O jantar arrastava-se como se nunca fosse terminar. Vincent respondia Natasha com frases curtas, concordava com tudo o que ela sugeria, sem realmente ouvir. Quando finalmente saíram do restaurante, soltou um suspiro silencioso de alívio. A comitiva levou Natasha para casa primeiro. Depois, Vincent ordenou ao motorista que retornasse para sua própria propriedade. A mansão Moretti ficava no topo de uma colina, olhando para toda São Paulo. Os vidros do chão ao teto refletiam as luzes cintilantes abaixo, como um tapete de estrelas. Vincent estava na janela de seu escritório segurando um copo de uísque, mas não bebia. Apenas permanecia ali, olhando para a cidade, imaginando onde Scarlett estaria naquele mar de luzes. O relógio bateu 2 da manhã. Vincent pegou o telefone e ligou para Marco. Marco parecia meio dormindo no início, mas despertou instantaneamente ao ouvir a voz de seu chefe. Chefe, o que houve? Encontre tudo sobre Scarlett Moretti, disse Vincent, sua voz fria e definitiva. Endereço atual, emprego, situação financeira e essas crianças. Quero saber tudo. O silêncio se estendeu do outro lado da linha. Demorado demais. Vincent franziu a testa. Marco. Chefe. Marco hesitou. Algo raro para um homem de 45 anos que seguia Vincent há 20 anos. Há algo que eu deveria ter lhe contado há muito tempo. O coração de Vincent apertou. Diga. Não pelo telefone. Marco exalou. Amanhã de manhã, quando você ler o arquivo, vai entender. Que arquivo? O que você sabe sobre ela? A voz de Vincent ficou mais firme. Marco ficou em silêncio por um momento, depois disse. Vou trazer de manhã às 6h. E chefe, você deve se preparar. A ligação terminou. Vincent arremessou o telefone sobre a mesa, apoiou as 2 mãos na madeira e inclinou a cabeça. Marco sabia de algo que Vincent não sabia. Algo que havia acontecido durante os 14 meses em que ele tentou esquecer Scarlett. Ele entrou no quarto, mas não conseguiu fechar os olhos. Cada vez que tentava dormir, a imagem de Scarlett na faixa de pedestres surgia novamente. A forma como ela parou no meio da rua quando o bebê chorou. A forma como ela cantava uma canção de ninar, a voz leve como o ar. A forma como o bebê se aquietava no momento em que Scarlett o segurava.
Scarlett sempre carregou esse tipo de milagre silencioso. O tipo que fazia tudo ao redor suavizar em paz. Até ele, um homem com sangue e trevas nas mãos, já havia sentido paz ao lado dela, e ele havia jogado tudo fora. Ele havia ido embora sem olhar para trás. Vincent olhou para o teto no escuro. Uma única pergunta perfurava cada vez mais fundo sua mente: o que ela passou quando ele não estava lá. Ao mesmo tempo, do outro lado da cidade, Scarlett Moretti subia as escadas para o 5º andar de um prédio antigo. Um degrau de cada vez, não havia elevador. Nunca houve elevador nos lugares que ela podia pagar. Em seus braços, Léo e Luna dormiam profundamente, suas respirações suaves aquecendo a pele em seu pescoço. Cada passo pesava como chumbo, suas pernas tremendo de exaustão. Mas ela não parava. Nunca parou. Parar não era uma opção quando 2 pequenas vidas dependiam inteiramente dela. O estúdio era pequeno, quase impossível, mas limpo, e a recebia com o cheiro de amaciante e o brilho quente do abajur que ela comprara em um bazar por 25 ALs. Tudo naquele quarto vinha de bazar ou loja de segunda mão. O sofá desbotado, a mesa de madeira arranhada, o berço antigo que ela repintou de branco. Mas para Scarlett, aquilo era lar. O único lugar seguro que podia oferecer aos filhos. Ela colocou delicadamente Léo e Luna no berço. E os 2 bebês imediatamente encontraram as mãos um do outro, no sono, dedinhos entrelaçados, como se compreendessem que tudo o que realmente tinham era um ao outro. Scarlett ficou ali olhando o peito apertado de amor e de uma dor que nunca se permitiu mostrar. Ela olhou para o relógio na parede. Faltavam 3 horas antes de ter que sair para o turno da noite. 3 horas para dormir, comer, se arrumar. Mas primeiro precisava tomar banho, lavar roupas para o dia seguinte, preparar o leite dos bebês. A vida de Scarlett era uma cadeia interminável de tarefas, e ela estava acostumada a isso há muito tempo. Sentou-se na beira da cama, olhando para o nada, e memórias vieram como uma inundação. Quando tinha 3 anos, seus pais morreram em um acidente de carro, deixando-a sozinha no mundo. Cresceu em um orfanato, onde o amor era luxo e a sobrevivência a primeira lição. Aos 14 anos, uma família a adotou e ela achou que finalmente tinha um teto, mas seu pai adotivo lhe ensinou que havia coisas piores que a solidão. Ela fugiu, numa noite chuvosa, viveu nas ruas de São Paulo, fez o que fosse necessário para sobreviver. Aos 25 anos, conseguiu emprego como bartender em uma boate sofisticada. Foi lá que conheceu Vincent Moretti. Ele entrou como um rei em seu próprio reino e todos abaixaram a cabeça. Mas quando seus olhos se encontraram, Scarlett não os abaixou. Talvez por isso ele a tenha notado. 8 meses de amor secreto foram os 8 meses mais felizes de sua vida. Pela primeira vez em 25 anos, Scarlett se sentiu realmente amada. Vincent a olhava como se ela fosse seu mundo inteiro. Ele disse que a protegeria, que ninguém jamais a machucaria novamente. E ela acreditava nele. Acreditava em cada palavra. Então, numa noite, Vincent apareceu no apartamento dela com os olhos frios como gelo. Ele disse que tudo havia acabado, que ela não pertencia ao seu mundo, que amá-lo só a levaria à morte. Não explicou. Não deu a ela a chance de falar. Apenas virou as costas e foi embora. E Scarlett ficou ali, observando a porta se fechar, sentindo como se alguém tivesse arrancado seu coração do peito. 2 semanas depois, descobriu que estava grávida. Tentou encontrar Vincent, mas todas as portas se fecharam em seu rosto. Foi ao clube e disseram que ela estava banida. Ligou, mas o número estava bloqueado. Escreveu cartas. Ninguém respondeu, como se nunca tivesse existido na vida dele. 9 meses de gravidez, sozinha. Scarlett chorou até secar as lágrimas e aprendeu a não chorar mais. Entrou em trabalho de parto prematuro com 34 semanas, sozinha na emergência, sem ninguém para segurar sua mão. Léo nasceu com pulmões frágeis e ficou em incubadora por 3 semanas. E Scarlett sentou-se ao lado dele por 18 horas diárias, rezando para um Deus em que nem tinha certeza de que existia.
Agora, olhando para seus 2 filhos dormindo tão pacificamente, Scarlett sabia que todo o sofrimento havia valido a pena. Ela se levantou os olhos, se dirigindo à ultrassonografia amarelada, colada na parede, onde 2 formas minúsculas estavam lado a lado. "Vou te dar tudo o que eu nunca tive", sussurrou como um voto. 1 hora depois, Scarlett deixou os bebês com a Sra. Chen, vizinha de 70 anos, que morava no fim do corredor, a única mulher gentil que ela já tivera na vida. Ela beijou cada criança na testa, colocou seu casaco fino e saiu para o escuro, indo para o Hospital das Clínicas iniciar seu turno de 12 horas. Não viu o SUV preto estacionado do outro lado da rua. Não sabia que alguém estava observando cada passo seu. Sabia apenas que naquela noite precisava ganhar dinheiro suficiente para pagar o leite da próxima semana. Exatamente às 6h da manhã, Marco entrou no escritório de Vincent com uma pasta grossa nas mãos. Vincent estava acordado a noite toda, ainda sentado na poltrona junto à janela, o uísque da noite anterior intocado sobre a mesa. Ele não se preocupou em olhar para Marco, apenas estendeu a mão. "Me dê." Marco colocou a pasta sobre a mesa, deu um passo atrás, permanecendo imóvel como uma estátua. Vincent abriu a primeira página e cada linha que leu parecia uma faca cravando em seu peito. O endereço atual de Scarlett era um estúdio no bairro perigoso da zona sul de São Paulo, uma das áreas mais perigosas da cidade, onde até seus próprios homens não queriam pisar depois do anoitecer. O prédio não tinha elevador, nenhuma segurança, e a porta da frente nem sequer possuía fechadura eletrônica. Vincent cerrou a mandíbula e virou para a próxima página. O emprego atual dela era como enfermeira de plantão no Hospital das Clínicas, com salário de 45.000 taxelales por ano, valor nem sequer suficiente para alugar um apartamento decente em um bairro mais seguro. Ela trabalhava 12 horas todas as noites, 6 dias por semana. Vincent sentiu a garganta apertar. Enquanto ele vivia em uma mansão na colina, ela se matava de trabalhar para ganhar cada real e criar os filhos. A próxima página fez Vincent parar. Dívida hospitalar, 87.000 rales pelo parto. Leu o valor novamente sem acreditar nos próprios olhos. 87.000 rales, uma quantia que para ele era nada mais que um jantar em restaurante de luxo. Mas para Scarlett poderia ser uma dívida que duraria a vida inteira, impossível de quitar. Em seguida, virou para a página seguinte, onde estavam listadas as informações sobre os 2 filhos. Leu cada palavra uma a uma, o coração disparando no peito. O menino chamava-se Léo Vincent Moretti. A menina Luna Rose Moretti. Vincent ficou imóvel. Leu novamente Léo Vincent Moretti. Ela dera o nome dele ao filho. Depois de tudo que ele fizera a ela, depois de tê-la abandonado sem uma única explicação, Scarlett ainda dera o nome dele ao filho. Vincent não sabia o que deveria sentir. Comovido, culpado, em dor. Talvez tudo isso junto, embaraçado em um caos que ele não conseguia desfazer. Chefe Marco falou com a voz mais baixa que o normal a mais. Vincent ergueu os olhos, sinalizando para Marco continuar. Marco respirou fundo, depois disse: "Ela deu à luz prematuramente com 34 semanas, sozinha na emergência. Ninguém ao lado dela, sem família, sem amigos. Ninguém." Vincent cerrou os punhos, os nós dos dedos ficando brancos. Marco continuou, tom pesado. "Os registros médicos mostram que o menino Léo teve dificuldades desde o momento do nascimento. Passou as primeiras 3 semanas na UTI, e as enfermeiras lembravam Scarlett como uma mulher que se recusava a deixar o lado do filho nem para comer ou dormir." Vincent pulou da cadeira, que tombou para trás com um estrondo. Virou-se de costas para Marco, apoiou as 2 mãos na moldura da janela e inclinou a cabeça. O corpo tremia enquanto tentava conter as emoções. "Ela não teve ninguém com ela?" perguntou com a voz áspera. "Ninguém." "Ela lidou com tudo sozinha", respondeu Marco. Da gravidez ao parto, de criar os bebês a ir trabalhar sozinha. O quarto mergulhou no silêncio.
Vincent permaneceu longamente em silêncio, apenas olhando para a cidade acordando abaixo. Finalmente virou-se os olhos frios como gelo, mas a voz trêmula. Proteja-a. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Observe cada movimento. Não deixe que ela saiba. Marco assentiu. Alguém já está cuidando dela desde a noite passada, chefe. Vincent sentou-se, pegou a pasta novamente e virou para a última página onde havia uma fotografia de Scarlett tirada secretamente à distância. Ela estava mais magra do que há 14 meses. Sombreamentos profundos sob os olhos, mas ainda assim bela. Aquela força ainda estava ali em seu olhar, aquela resiliência que ele um dia amara com uma espécie de obsessão. Vincent estendeu a mão e tocou a fotografia, o dedo deslizando de leve sobre o rosto dela. "Por que você não veio até mim?" sussurrou para si mesmo. Era a pergunta para a qual ainda não tinha resposta. Ela sabia quem ele era, sabia o tipo de poder que ele tinha. Por que não veio até ele quando descobriu que estava grávida? Por que escolheu suportar tudo sozinha? Vincent não sabia que a resposta para essas perguntas o machucaria 1000 vezes mais do que a dor que sentia agora. 3 dias depois de Vincent ordenar que Scarlett fosse protegida, seu telefone tocou à meia-noite. Número desconhecido. Vincent encarou a tela, os instintos de um chefe da máfia colocando-o em alerta imediato. Atendeu sem dizer uma palavra, apenas esperando. A voz do outro lado fez o sangue em suas veias virar gelo. "Moretti, faz muito tempo. Eu sei do seu segredo agora." Ricardo Blackwood. O nome deslizou pela garganta de Vincent como uma lâmina fria. Blackwood era o chefe do crime que dominava a zona norte de São Paulo, inimigo jurado da família Moretti, havia 2 décadas. E o mesmo homem que 14 meses antes ameaçara Vincent jurando matar qualquer mulher que ousasse amá-lo. Foi por isso que Vincent deixou Scarlett. Foi por isso que a empurrou para fora de sua vida, sem uma única explicação. E agora Blackwood ligava com um riso triunfante na voz. "Por que está tão quieto, Moretti?" "Não ficou feliz em ouvir minha voz?" zombou Blackwood. "Vou admitir. Você escondeu bem. Uma mulher e 2 crianças. Há quanto tempo mantém isso enterrado, hein?" Vincent apertou o telefone com força, o maxilar travado. Não respondeu, mas o silêncio foi resposta suficiente. Blackwood continuou a voz como veneno de cobra. "Meus homens seguiram sua equipe de segurança. Aqueles idiotas não sabem ser invisíveis. Estão rodeando um prédio miserável na Zona Sul. E eu me perguntei o que poderia importar tanto assim. Acontece que é uma enfermeira franzina com 2 bebês recém-nascidos. Gêmeos que se parecem muito com você, Moretti. Especialmente o menino." A raiva explodiu no peito de Vincent como fogo. Ele queria despedaçar Blackwood ali mesmo, encostar o cano de uma arma em sua cabeça e puxar o gatilho. Mas não deixou a emoção assumir o controle. Ele era Vincent Moretti. Nunca deixava um inimigo ver sua fraqueza. "O que você quer?" perguntou a voz fria como gelo. "Entregue-a para mim", respondeu Blackwood, o tom ficando mais sério. "A mulher e as 2 crianças. Se você não entregar, eu mesmo vou buscá-las. E garanto que a forma como vou fazer isso não será agradável." Vincent riu uma risada dura e vazia, sem humor algum. "Blackwood, escute bem. Se você ou qualquer um do seu bando tocar sequer em um fio de cabelo deles, eu vou queimar tudo o que você construiu. Vou matar sua família um por um, começando pelos que você mais ama. E quando chegar até você, vou fazer você implorar para morrer." O silêncio se manteve por alguns segundos. Então Blackwood caiu na gargalhada. "Então Vincent Moretti finalmente tem uma fraqueza. Esperei por isso durante 20 anos." Ele fez uma pausa, a voz ainda mais cruel. "Não vou ter pressa. Vou esperar o momento certo e quando você menos esperar, vou tirar de você a coisa mais importante que tem, assim como seu pai tirou algo de mim no passado." A ligação terminou. Vincent bateu o telefone sobre a mesa, levantou-se de um salto e soltou um rugido de fúria.
Varreu o braço pela mesa, arremessando tudo ao chão em meio a vidro quebrado e barulho. Depois parou, respirou fundo e forçou-se a se acalmar. Pegou o telefone e ligou para Marco. Dobre o número de homens protegendo Scarlett 24 horas por dia. Não pode haver uma única brecha. Prepare-se para todos os cenários, inclusive guerra total. Marco acatou a ordem, mas quando a ligação terminou, Vincent sabia que ainda não era suficiente. Proteção à distância não garantia a segurança de Scarlett e das crianças. Blackwood era uma cobra venenosa. Encontraria a menor abertura, e quando atacasse talvez já fosse tarde demais. Vincent precisava se aproximar de Scarlett. Precisava levar ela e as crianças para um lugar mais seguro, um lugar que pudesse controlar. Mas antes, precisava falar com ela. Naquela noite, Vincent dirigiu seu próprio carro até o Hospital das Clínicas, onde Scarlett trabalhava no turno da noite. Estacionou na escuridão do pátio, olhando através do para-brisa, para o prédio intensamente iluminado. Ela estava lá dentro trabalhando, tentando sobreviver, sem saber que o perigo se aproximava, e ele permanecia ali esperando, preparando-se para o encontro do qual fugira por 14 meses. Naquela noite, ele a veria novamente. Mesmo que ela gritasse com ele, o expulsasse ou até lhe desse um tapa, ele precisava vê-la. Porque aquilo já não era mais sobre ele ou sobre o que sentia. Era sobre a sobrevivência dos filhos que ele nunca sequer segurara nos braços. Às 2 da manhã, as portas do Hospital das Clínicas se abriram e Scarlett saiu. O turno de 12 horas a deixara exausta até os ossos, mas ainda assim caminhava rápido em direção ao estacionamento, querendo chegar em casa o mais rápido possível para dormir algumas horas antes de os bebês acordarem. O pátio estava vazio naquele horário, apenas alguns carros de funcionários do turno da noite, espalhados sob a luz fraca dos postes amarelos. Scarlett tirou as chaves do bolso e apressou-se em direção ao seu Honda Civic velho e surrado. Então parou. Alguém estava parado ao lado do carro. Uma figura alta de terno preto imóvel como uma estátua nas sombras. O instinto de sobrevivência forjado por anos vivendo nas ruas fez Scarlett reagir instantaneamente. Ela puxou um spray de pimenta do bolso do casaco, ergueu-o, pronta para atacar. Não se mova. Se der mais um passo, eu vou sprayar. O homem saiu da escuridão, deixando a luz do poste cair sobre o rosto dele. E Scarlett sentiu o coração falhar por um instante. Aquele rosto, aqueles olhos cinza de aço, aqueles traços duros e afiados. Ela jamais os esqueceria, não importava o quanto tentasse. Vincent. O nome escapou de sua boca, a voz fria como gelo. O spray de pimenta ainda estava erguido, mas sua mão começou a tremer. Não de medo, mas de raiva, de dor de 14 meses, tentando apagar aquele homem da própria vida. E agora, ele estava ali diante dela como se tivesse esse direito. Scarlett, disse Vincent, a voz mais baixa e rouca do que ela lembrava. Eu preciso falar com você. Scarlett abaixou o spray, não porque confiasse nele, mas porque sabia que se Vincent Moretti quisesse machucá-la, já o teria feito há muito tempo. Ela riu um riso amargo sem humor algum. 14 meses. 14 meses sem uma palavra, sem uma mensagem, sem um único sinal de que você estava vivo ou morto. E agora você quer conversar. Vincent não respondeu de imediato. Apenas ficou ali olhando para ela com algo nos olhos que Scarlett não queria desvendar. Então falou a voz soando quase sufocada. Eu sei sobre as crianças. Eu sei que são minhas. Scarlett sentiu como se alguém tivesse lhe dado um soco no estômago. Ela sempre soubera que esse dia chegaria. Preparara-se para isso. Mas quando realmente aconteceu ainda assim, não estava pronta. Ficou em silêncio por um momento, engolindo a dor que subia no peito. Então ergueu o olhar e encarou-o diretamente. Eles são meus filhos. Você perdeu o direito de chamá-los de seus na noite em que foi embora sem nem olhar para trás. Cada palavra foi como um tiro disparado direto contra Vincent. Ele não recuou.
Ficou ali e recebeu tudo porque sabia que merecia. Scarlett, você está em perigo, disse ele à urgência afiando o tom. Alguém sabe sobre você e sobre as crianças. Alguém muito perigoso. Eu preciso proteger vocês. Scarlett o cortou a voz afiada como uma lâmina. Eu não preciso que você me proteja. Eu sobrevivi 14 meses sem você. Fiquei grávida sozinha, pari sozinha, criei meus filhos sozinha. Eu não precisei de você naquela época e com certeza não preciso agora. Ela virou de costas alcançando a porta do carro, pronta para ir embora daquela conversa daquele homem que havia despedaçado seu coração. Mas Vincent avançou e colocou a mão na porta, impedindo-a de abrir. Scarlett, por favor. A voz dele soou como um pedido. Um som que Scarlett nunca ouvira sair de Vincent Moretti, o homem mais poderoso do submundo de São Paulo. Deixe-me explicar. Me dê uma chance. Scarlett virou-se para encará-lo, os olhos queimando de raiva e dor. Explicar o quê? O que você quer explicar? Que me jogou fora como uma coisa velha, que desapareceu da minha vida sem dizer por quê, que me deixou enfrentar tudo sozinha enquanto vivia sua vida de luxo. Ela parou. Respirou fundo, tentando controlar o tremor na voz. Você tem 5 minutos. Aqui. Agora. Fale. Vincent olhou para ela e pela primeira vez em 14 meses sentiu um fio pequeno e frágil de esperança. Ela estava lhe dando 5 minutos mais do que ele merecia. Ele respirou fundo e começou. Há 14 meses Ricardo Blackwood me deu uma escolha. Eu vi o que ele fez com a noiva do meu irmão. Ele a executou no vestido de noiva sem piscar. Quando jurou que você seria o próximo alvo, eu entrei em pânico. Acreditei que, apagando-me da sua vida, estaria apagando o alvo das suas costas. Achei que ir embora era a única forma de manter você viva. Achei que a única maneira de protegê-la era ficando longe. Pensei que se eu não estivesse mais ligado a você, ele não teria motivo para tocá-la. Scarlett ficou ali ouvindo, mas o silêncio dela já não era frio. Era fervente. E quando Vincent terminou, ela explodiu. Você achou? Você achou? Por quê? A voz dela ecoou pelo estacionamento vazio, cheia de fúria e dor. Você não me deu o direito de escolher. Você decidiu por mim que eu não podia enfrentar o perigo. Você decidiu por mim como eu deveria viver minha vida. Você tem ideia de quão egoísta isso é? Vincent tentou dizer algo, mas Scarlett não lhe deu chance. Ela avançou o dedo pressionando o centro do peito dele. Eu poderia ter morrido sozinha no parto. Você sabia disso. Eu pari prematuramente com 34 semanas. Sozinha na emergência. Ninguém segurou minha mão. Ninguém me disse que ia ficar tudo bem. A voz dela começou a tremer, mas ela não parou. Léo quase não sobreviveu. Vincent, seu filho teve que lutar por cada respiração, enquanto eu o observava dentro de uma caixa de vidro apavorada e sozinha rezando para que o coraçãozinho dele não parasse. Vincent sentiu como se alguém estivesse esmagando seu coração com o punho. Cada palavra de Scarlett era verdade, e cada verdade era uma sentença contra ele. Eu não sabia que você estava grávida, disse a voz áspera. Se eu soubesse, Scarlett. O interrompeu com uma risada amarga. Se você soubesse então o que você teria ficado, não teria ido embora. Ela balançou a cabeça. Eu procurei você, Vincent. Eu procurei. Ela deu peso a cada palavra. Quando descobri que estava grávida, fui ao seu clube. Disseram que você tinha ordenado que não me deixassem entrar. Eu liguei. O número estava bloqueado. Escrevi cartas, enviei para todos os endereços que conhecia e ninguém respondeu. Eu até fui ao seu escritório e os seguranças me arrastaram para fora como um cachorro. Ela parou, a voz falhando. Eu implorei, Vincent. Implorei para te ver e fui jogada fora como se nunca tivesse existido na sua vida. Vincent ficou entorpecido. Ele não havia dado aquela ordem.
Tentara esquecê-la sim, mas jamais ordenara que Scarlett fosse bloqueada, jamais quis que ela fosse tratada daquela forma. Eu não ordenei isso, disse a voz estrangulada. Eu juro para você, eu não mandei ninguém te bloquear. Scarlett o encarou, os olhos vermelhos, mas nenhuma lágrima caiu. Ela havia chorado tudo o que tinha há muito tempo. Então quem perguntou? Quem decidiu que eu não merecia encontrar o pai dos meus filhos? Vincent não tinha resposta, mas dentro de sua mente, um nome começava a surgir. Marco Scarlett, continuou a voz agora mais cansada. Eu estou me afogando em dívidas hospitalares que vou pagar pelo resto da vida, só porque precisei salvar nosso filho. Trabalho à noite porque durante o dia tenho que cuidar dos bebês. Não tenho família, não tenho amigos. Não tenho ninguém além de 2 crianças que dependem completamente de mim. Ela olhou para as próprias mãos ásperas pelo trabalho e pela falta de sono. Há noites em que não sei se vou ter dinheiro suficiente para comprar leite na próxima semana. Há noites em que choro no banheiro para que os bebês não me ouçam. Há noites em que eu quero desistir. Ela ergueu a cabeça e encarou Vincent diretamente. Mas eu não desisto porque Léo e Luna precisam de mim, porque eu sou tudo o que eles têm. Vincent não aguentou mais. Caiu de joelhos bem diante de Scarlett, a cabeça baixa, os ombros tremendo. Me desculpa, disse a voz se quebrando. Eu sei que essas palavras não são suficientes. Eu sei que nada pode compensar o que você passou. Mas me desculpa. Me desculpa por ter ido embora. Me desculpa por não estar lá quando você precisou de mim. Me desculpa por tudo. Scarlett olhou para o homem ajoelhado a seus pés. Vincent Moretti, o homem mais poderoso do submundo de São Paulo, estava de joelhos diante dela no estacionamento de um hospital público, implorando por perdão. Uma parte dela queria perdoá-lo. Essa parte ainda o amava, ainda lembrava das noites em que ele a abraçava e prometia protegê-la para sempre. Mas a outra parte, a parte que fora ferida fundo demais, não conseguia perdoar tão facilmente. Não disse ela, a voz fria. Não é suficiente. Naquele instante, o telefone de Vincent vibrou. Ele se levantou, olhou para a tela. Marco atendeu, e o que ouviu fez seu rosto perder a cor. Chefe Blackwood está se movendo. Os homens dele estão se reunindo na zona sul da cidade. Parece que ele está planejando algo para esta noite. Vincent desligou e olhou para Scarlett, a urgência incendiando seus olhos. Você está em perigo real. Não amanhã. Não na semana que vem. Hoje. Ele segurou a mão dela. E Scarlett não a puxou de volta. Deixe-me levar você e as crianças para um lugar seguro. Só esta noite. Depois disso, se você quiser me expulsar, eu vou. Eu prometo. Silêncio. A propriedade dos Moretti ficava no topo da colina imponente e luminosa na noite. Mas para Scarlett não passava de uma prisão luxuosa. Ela concordou em ir a contragosto não por causa de Vincent, mas por causa de Léo e Luna. Se o que ele dizia fosse verdade, se realmente houvesse alguém perigoso atrás dela e das crianças, ela não podia arriscar a vida dos filhos apenas para proteger o próprio orgulho. Léo e Luna foram acomodados em um quarto privativo no 2º andar, onde havia um berço novo branco como marfim, brinquedos macios, ainda com etiquetas e papel de parede decorado com pequenas estrelas. Scarlett ficou ali, observando os filhos dormirem, o peito apertando, ao perceber que aquela era a primeira vez em 4 meses que os bebês dormiam em um berço que não era de segunda mão. Ela não dormiu. Puxou uma cadeira para perto do berço e sentou-se ali vigiando-os como fizera por 14 meses. No escuro ouviu passos no corredor, portas se fechando, vozes baixas, vindo do andar de baixo. Sabia que Vincent estava em algum lugar daquela casa e também sabia que ele não estava dormindo. No escritório, no andar de baixo, Vincent encarava Marco. O homem de 45 anos estava diante do chefe com a cabeça baixa, sem ousar levantar os olhos. Vincent sentava-se atrás da mesa, os olhos frios como gelo,
o maxilar tão cerrado que quase se podia ouvir os dentes rangendo. Fale, ordenou Vincent, a voz baixa e perigosa. Quem deu a ordem para bloquear Scarlett, Marco? Ficou em silêncio por um momento. Depois, soltou o ar, a cabeça baixando ainda mais. Eu dei essa ordem, chefe. Não você. O ambiente mergulhou em um silêncio aterrador. Vincent não disse nada, apenas encarou Marco com o olhar que todos na organização sabiam significar que a fúria estava prestes a explodir. Marco engoliu em seco e continuou. Depois que você a deixou, Blackwood manteve homens vigiando ela. Ele sabia que ela tinha sido importante para você. Eu tive medo de que se ela continuasse tentando entrar em contato, aparecendo em lugares ligados a você, Blackwood a visse como um alvo. Ele fez uma pausa, a voz mais pesada. Achei que se ela não conseguisse chegar até você, desistiria. Esqueceria você e seguiria com a vida. Ela estaria segura. Vincent levantou-se lentamente, contornando a mesa. Cada passo soava como um tambor do destino no silêncio do cômodo. E quanto à gravidez dela, perguntou a voz tão fria que dava arrepios. Você sabia disso, Marco baixou ainda mais a cabeça. Eu não sabia que ela estava grávida quando dei a ordem. Quando descobri, já tinham se passado 4 meses. A essa altura, ele parou, a voz embargada. A essa altura já era tarde demais. Ela tinha parado de tentar te procurar. Tinha aceitado que você não queria vê-la. Achei que contar naquele momento só pioraria tudo. Aquilo foi a gota d'água. Vincent avançou, agarrou Marco pelo colarinho com as 2 mãos e o lançou contra a parede com força aterradora. O rosto dele ficou a centímetros do de Marco, os olhos em chamas de fúria. Você roubou os primeiros 14 meses da vida dos meus filhos. Vincent rugiu, a voz de um animal ferido. Você roubou minha chance de vê-los nascer, de ouvir seus primeiros choros, de estar lá, enquanto lutavam para sobreviver. Você sabe que Léo quase morreu. Você sabe que Scarlett enfrentou tudo isso sozinha. Marco não reagiu. Deixou Vincent prensá-lo contra a parede, deixou as acusações caírem sobre ele. Eu sei, chefe. Eu sei que errei. Vincent cerrou os dentes, o aperto aumentando. Ele queria matar Marco naquele instante, esmagar a garganta do homem que destruíra a vida de Scarlett, que roubara momentos preciosos que Vincent jamais recuperaria quando ouviu uma inspiração aguda atrás de si. Ele se virou e viu Scarlett parada na porta. Ela ouviu tudo. Seus olhos mostravam nojo ao olhar para Marco. Mas quando olhou para Vincent, havia algo mais no olhar dela. Não perdão ainda não, mas talvez compreensão. Ela percebeu que Vincent não sabia de tudo. Alguém os havia cortado, impedido que ela chegasse ao pai de seus filhos. E essa pessoa não era Vincent. Vincent soltou Marco, empurrando-o para o lado. Saia da minha frente, disse a voz fria como gelo. Mas você me deve. Pagará essa dívida protegendo-os com sua vida. Se algo acontecer com Scarlett ou com as crianças, eu te matarei com minhas próprias mãos. Marco assentiu, nada disse e saiu silenciosamente da sala. Quando a porta se fechou, Vincent se virou para Scarlett. Olhou para ela, os olhos cheios de dor e culpa. Me desculpa, disse a voz baixa e sincera. Não vou dar desculpas. Seja o que Marco tenha feito, ainda sou eu quem a deixou. Ainda sou eu quem tomou a decisão de me afastar de você sem te dar o direito de escolher. É minha culpa e carregarei isso pelo resto da vida. Na manhã seguinte, a luz do sol entrou pelos altos vidros da propriedade dos Moretti. Mas o ar dentro da casa ainda estava pesado depois do que aconteceu na noite anterior. Scarlett estava na sala Luna, dormindo tranquilamente em seus braços. Léo ainda estava no andar de cima, vigiado por uma empregada. Scarlett não havia dormido nada na noite passada, mas ao menos os bebês tiveram seu primeiro sono tranquilo em meses. O som de um motor de carro surgiu além do portão. Então, o clique seco de saltos ecoou pelo piso de mármore. Scarlett levantou a cabeça bem na hora em que as portas da sala se abriram e uma mulher entrou. Natasha Sinclair, com cabelos pretos lisos e um vestido de grife caro, congelou ao ver Scarlett.
Seus olhos percorreram o rosto exausto de Scarlett até a criança dormindo em seus braços e então ficaram frios como gelo. Quem é ela? Perguntou Natasha, a voz afiada como navalha. E por que há crianças na casa do meu marido? Antes que Scarlett pudesse reagir, Vincent apareceu na porta. Ele ouvira a voz de Natasha do corredor e sabia que aquele confronto não podia ser evitado. Entrou e ficou entre Natasha e Scarlett, o rosto estranhamente calmo. Natasha disse com um aceno: Não sabia que você vinha. Natasha deu um passo à frente, os olhos ainda fixos em Scarlett e Luna. Você não atendeu o telefone a noite inteira. Eu estava preocupada. Ela parou e apontou para Scarlett. Agora me diga, quem é ela? Vincent não hesitou. Minha filha disse firme e definitivo. E a mãe deles? O ambiente caiu em silêncio. Natasha ficou pálida, como se tivesse levado um tapa. Então, a raiva explodiu, queimando através da frieza aristocrática que sempre vestia como armadura. Sua filha gritou a voz alta e cortante. Você tem uma filha com outra mulher, e não me contou? Ela se virou para Scarlett com um olhar de desprezo. Quem é ela? Uma daquelas garotas de bar baratas com quem você costumava brincar antes de me conhecer. Vincent deu um passo à frente, bloqueando Scarlett como um muro. Cuidado com sua boca. Natasha disse a voz baixa e perigosa. Você está falando da mãe dos meus filhos. Natasha riu alto, amarga e furiosa. Você está louco? Vai destruir a aliança entre nossas famílias por causa de uma garota de bar e 2 filhos que apareceram do nada. Tem ideia de quanto meu pai investiu nesse relacionamento? Sabe quais seriam as consequências se você traísse a família Sinclair? Vincent olhou para ela e Natasha percebeu algo diferente em seus olhos. Este não era o Vincent Moretti que ela conhecia. O homem frio calculista que sempre colocava poder e alianças acima de tudo. Este era outro alguém. Alianças podem ser reconstruídas, disse Vincent, tão calmo como se falasse sobre o tempo. O tempo com meus filhos, não. Natasha ficou rígida. Não podia acreditar no que ouvia. Você está escolhendo eles em vez de mim, em vez de tudo o que construímos. Vincent não respondeu. Seu silêncio foi a resposta. O rosto de Natasha ficou vermelho de raiva. Ela deu um passo à frente e apontou o dedo para o rosto de Vincent. Você vai se arrepender dessa decisão. Meu pai não vai te perdoar. Você está escolhendo guerra contra a família Sinclair. Entende isso, Vincent? A encarou olhos sem traço de medo. Então eu escolho a guerra. Natasha ficou ali tremendo de fúria. Então arrancou o reluzente anel de diamante do dedo e o jogou ao chão, o barulho ecoando pela sala. Você vai pagar por isso, Vincent Moretti sibilou pelos dentes. Eu juro que vai pagar. Então deu meia volta e saiu furiosa, os saltos estalando no mármore como tiros. A porta bateu e o ambiente mergulhou em silêncio. Vincent ficou ali olhando para o anel no chão, depois se voltou para Scarlett. Ela ainda estava sentada, Luna nos braços, os olhos fixos nele com um olhar que não podia esconder. Você acabou de abrir mão da aliança mais poderosa da cidade, sussurrou. Porque Vincent caminhou até ela, ajoelhou-se à sua frente e olhou para Luna dormindo tranquila nos braços da mãe. O rosto da menina estava calmo e inocente, os dedinhos enrolados firmes na borda da camisa de Scarlett. Porque eles não são meus filhos, disse ele, suave, mas seguro. E ela não é você. Scarlett não falou. Apenas o olhou e, pela primeira vez desde que se reencontraram, seus olhos não estavam completamente frios. A primeira semana na propriedade dos Moretti foi uma sequência de pequenos desastres que Vincent jamais imaginou enfrentar. Na primeira manhã, decidiu preparar a fórmula ele mesmo para que Scarlett pudesse descansar. Ficou na cozinha encarando a lata de leite e a mamadeira como se fossem objetos alienígenas. Na primeira vez ele colocou pó demais e o leite ficou espesso como uma pasta. Na segunda,
Esqueceu de verificar a temperatura da água, e o leite ficou tão quente que não dava para beber. Na terceira, sacudiu a mamadeira com força demais, e o leite espirrou por todo o chão da cozinha. Um dos chefes da propriedade começou a se aproximar para ajudar, mas Vincent levantou a mão e o deteve. Eu faço sozinho, disse a voz dura e fez. Na quarta tentativa, a mamadeira ficou perfeita. Trocar fraldas foi pior. Vincent Moretti, o homem capaz de encarar um inimigo sem piscar, o homem que podia ordenar uma execução sem a mão tremer, agora fazia uma careta como se estivesse sendo torturado ao enfrentar a fralda suja do próprio filho. Léo olhou para o pai com os olhos arregalados, como se avaliasse as habilidades daquele homem estranho. Vincent se atrapalhou com as abas da fralda, colou no lugar errado 2 vezes, teve de descolar e tentar de novo. Mas não desistiu. Não chamou um empregado. Fez ele mesmo levando 3 vezes mais tempo do que Scarlett levava. À noite, quando Léo ou Luna choravam, Vincent era sempre o primeiro a acordar. Scarlett dizia que ele não precisava, que estava acostumada a levantar de madrugada, mas ele não ouvia. Pegava o bebê chorando, andava pelo quarto embalando de forma desajeitada até o choro cessar. Scarlett observava tudo à distância. Não dizia nada, não o elogiava, não o criticava. Apenas observava, mantendo espaço entre eles, como se esperasse para ver quanto tempo Vincent aguentaria, antes de desistir do mesmo jeito que desistira dela. Na segunda semana, Scarlett ligou para o hospital para perguntar sobre o plano de pagamento. Calculou que mesmo com os plantões noturnos, levaria uma década de fôlego que ela não tinha só para quitar a montanha de dívidas do parto. Mas quando disse seu nome à mulher do outro lado, ficou em silêncio por um momento e então falou surpresa. Senhorita Moretti, o seu saldo foi quitado integralmente há 3 dias. Scarlett ficou imóvel. Pago por quem não posso divulgar essa informação, senhora. Mas o registro mostra que um escritório de advocacia pagou o valor total em nome de um cliente anônimo. Ela não precisou adivinhar quem era o cliente anônimo. Encontrou Vincent em seu escritório lendo algum relatório. Empurrou a porta e entrou, os olhos ardendo de raiva. Você pagou minha dívida hospitalar. Vincent ergueu o olhar, o rosto calmo. Sim? Eu não preciso que você tente me comprar, Vincent, disse Scarlett, a voz tremendo de esforço para se conter. Eu não sou algo que se compra com dinheiro. Vincent pousou os papéis, levantou-se e encarou-a de frente. Isso não é te comprar, Scarlett. É uma responsabilidade que eu deveria ter assumido desde o começo. Você deu à luz meus filhos sozinha e carregou essa dívida porque eu não estava lá. Esse dinheiro deveria ter sido meu desde o início. Scarlett quis discutir, quis gritar que não precisava da ajuda dele, que havia dado conta de tudo sozinha por 14 meses. Mas não conseguiu porque ele estava certo. Aquela dívida não deveria ter sido só dela. Ela permaneceu em silêncio, virou-se e saiu sem dizer mais nada. Na terceira semana, Scarlett começou a perceber que algo havia mudado. Vincent cancelou todas as reuniões, todos os compromissos de negócios. Ficava em casa o dia inteiro, dedicando todo o tempo aos bebês. Lia para Léo e Luna, mesmo eles tendo apenas 4 meses e não entendendo nada. Lia os mesmos livros coloridos repetidas vezes, a voz grave e quente preenchendo o quarto, enquanto os bebês o observavam com olhos curiosos. Numa noite, Scarlett passou pelo quarto das crianças e ouviu Vincent cantando. Parou, o coração apertando. Era a canção de ninar que ela cantava para os bebês, a música que sua mãe cantava para ela antes de morrer. Scarlett não sabia como Vincent a aprendera. Talvez tivesse ouvido e memorizado. A voz dele não era boa, um pouco desafinada em alguns trechos, mas havia uma ternura ali que ela jamais acreditara que um chefe do crime pudesse ter. Naquela noite, por volta das 2 da manhã, Scarlett acordou com uma sensação estranha. Foi até o quarto das crianças e encontrou Vincent sentado na poltrona ao lado do berço, a cabeça inclinada para o lado, dormindo, uma das mãos ainda repousando na grade do berço,
como se mesmo dormindo precisasse estar perto dos filhos. Scarlett ficou ali olhando para o homem que um dia despedaçara seu coração. Ele parecia exausto, olheiras profundas à barba por fazer áspera no maxilar, mas estava ali. Todas as noites ele estava ali. Ela pegou um cobertor fino no armário e o colocou delicadamente sobre ele. Sua mão roçou o ombro dele por um breve instante. Foi a primeira vez que o tocou desde que se reencontraram. Um mês se passou e Léo e Luna completaram 5 meses. Cresciam rápido, os olhos mais vivos, o riso mais claro, começando a se interessar pelo mundo ao redor. A pediatra disse que aquela era a fase em que os bebês aprendiam a virar sozinhos, e Scarlett passara bastante tempo colocando-os de bruços no tapete macio para praticar. Naquela tarde, Vincent estava em seu escritório revisando documentos de negócios que Marco havia enviado. Tentara reduzir o trabalho, mas ainda havia coisas que exigiam a atenção do chefe. De repente, a voz de Scarlett ecoou do andar de baixo, urgente e afiada. Vincent, rápido. O coração de Vincent pareceu falhar uma batida. Ele jogou os papéis sobre a mesa. Saiu disparado do escritório e desceu as escadas mais rápido do que jamais correra. 100 cenários de pior caso atravessaram sua mente em segundos. Blackwood atacando os bebês feridos, Scarlett em perigo. Ele irrompeu na sala. A respiração pesada, os olhos varrendo o ambiente à procura de uma ameaça. Mas não havia ameaça alguma. Em vez disso, ele viu Scarlett ajoelhada sobre o tapete, o celular na mão. E Léo estava de bruços bem à frente dela, a cabecinha erguida, os olhos redondos bem abertos, um sorriso enorme espalhado pelo rosto. Ele virou, disse Scarlett, a voz tremendo de emoção. O Léo acabou de virar sozinho. Vincent congelou por um instante o cérebro, precisando de alguns segundos para entender. Nenhum perigo, nenhum ataque. Seu filho havia acabado de virar pela primeira vez na vida. Ele avançou devagar, caiu de joelhos ao lado de Scarlett e olhou para Léo deitado de barriga para baixo com um orgulho adorável. O bebê ergueu o olhar para o pai e abriu um sorriso radiante, braços e pernas, se mexendo como se estivesse exibindo sua conquista. Vincent sentiu os olhos arderem. Levantou a mão e passou-a suavemente pelas costas do filho, a voz embargada. Você conseguiu muito bem, meu garoto. Léo pareceu entender o elogio, riu ainda mais alto, e aquele som foi a música mais bonita que Vincent já ouvira na vida. Luna estava ao lado deles, observando o irmão com um olhar que se recusava a ficar para trás. Começou a se mexer, tentando virar também, mas o corpinho ainda era arredondado demais, e ela ficava sempre pela metade antes de tombar de volta. Soltou um sonzinho frustrado, o rosto se contraindo de decepção. Vincent se virou para a filha e a incentivou com suavidade. Você consegue, Luna. Vamos, princesinha do papai. Ele colocou a mão atrás das costas dela, dando apoio gentil sem fazer por ela. Luna tentou de novo. Caiu. Tentou outra vez. Caiu. Na quarta tentativa, com um pequeno grunhido, finalmente virou e acabou de bruços ao lado do irmão, os olhos arregalados de choque, como se não acreditasse que tinha conseguido. A sala explodiu em alegria. Vincent bateu palmas. Scarlett comemorou, e os bebês olharam para os pais com rostinhos animados. Mesmo sem entenderem o que estava acontecendo, aquele era o primeiro momento de família deles. Um momento que Vincent jamais acreditara que teria. Scarlett ergueu o celular e filmou cada segundo. Pela tela viu Vincent ajoelhado no tapete, cara a cara com os bebês, falando com eles numa voz quente que ela nunca tinha ouvido antes. E também se viu no canto do vídeo sorrindo. Ela parou atônita. Estava sorrindo. Pela primeira vez em muito tempo, talvez pela primeira vez, desde que Vincent fora embora há 14 meses, ela estava sorrindo de verdade. Um sorriso real, não forçado, não escondido. Naquela noite, depois que os bebês dormiram, Vincent e Scarlett sentaram-se na sala de estar sob a luz amarela suave do abajur, que deixava o ambiente acolhedor. Vincent encarava o vazio à frente, a voz baixa e dolorida.
Quantos momentos como esse eu perdi, Scarlett? Ela ficou em silêncio por um instante, depois respondeu com honestidade. Muitos. Léo riu pela primeira vez quando tinha 2 meses. Luna teve o primeiro dentinho aos 3 meses e meio. A primeira vez que reconheceram o rosto da mãe. A primeira vez que deram as mãos enquanto dormiam. Ela fez uma pausa e olhou para ele. Mas você está aqui agora. Vincent virou-se para ela, os olhos cheios de determinação. Eu não vou perder mais nenhum momento, eu juro. Eles ficaram em silêncio por um tempo. Então Scarlett fez algo que nunca achou que faria. Pegou o celular, abriu a galeria de fotos e o entregou a Vincent. Esses são os vídeos que você perdeu. Vincent pegou o telefone e começou a assistir. O primeiro vídeo era a primeira risada de Léo, uma risadinha dentro de um estúdio miserável. O seguinte mostrava o primeiro dentinho de Luna, a boquinha molhada de baba e os olhos se apertando num sorriso luminoso. Depois vieram mais vídeos, um pequeno momento após o outro. Cada pedaço de vida que Scarlett havia registrado durante os meses em que esteve sozinha. Vincent assistiu a todos, sem dizer uma palavra, mas as lágrimas continuaram caindo silenciosas e incontroláveis até o último vídeo terminar e a tela ficar escura. Naquela noite, por volta das 3 da manhã, um grito rasgou o silêncio da propriedade Moretti, vindo do quarto de Scarlett. Vincent se sentou na cama num salto. Os instintos de um homem que vivera a vida inteira em perigo o fizeram agir antes mesmo de pensar. Ele saiu correndo do quarto, atravessou o corredor e escancarou a porta do quarto de Scarlett. Ela estava na cama, encolhida sobre si mesma. As 2 mãos pressionadas contra a cabeça, gritando e chorando enquanto dormia. Lágrimas escorriam pelo rosto contorcido de dor e terror. Não, por favor, não. Por favor. Ela chorava a voz como o lamento de uma criança abandonada. Vincent não hesitou. Subiu na cama e puxou Scarlett para seus braços, segurando-a com força como se ela pudesse desaparecer no instante em que ele a soltasse. Scarlett, amor, acorda. É só um pesadelo. Eu estou aqui, sussurrou no ouvido dela, a mão alisando os cabelos úmidos de suor, tentando trazê-la de volta do pesadelo que a prendia. Levou alguns minutos até que os gritos de Scarlett finalmente diminuíssem e ela abriu os olhos devagar. O olhar estava perdido, selvagem, como se não soubesse onde estava. Então viu Vincent e começou a chorar. Não eram as lágrimas silenciosas que aprendera a esconder por 14 meses. Eram soluços quebrados, sufocados, como se uma represa tivesse se rompido, e toda a dor guardada por tanto tempo estivesse transbordando de uma vez. Pesadelo com o quê? Scarlett perguntou Vincent com suavidade, ainda a segurando. Scarlett tremia a voz se partindo entre os soluços. Com a minha infância com meu pai adotivo, com o que ele fez comigo quando eu tinha 14 anos. Ela parou engolindo em seco como se cada palavra fosse um caco de vidro cortando a garganta. Com as noites em que eu estava sozinha no hospital olhando o Léo na incubadora sem saber se ele ia sobreviver. Com as vezes em que achei que não conseguiria continuar. Vincent sentiu o coração se partir ao ouvir aquilo. Ela carregara aquelas feridas por anos, escondendo-as atrás de força e resistência, sem nunca deixar ninguém ver. E agora, pela primeira vez, ela o deixava vê-la completamente indefesa. Você não precisa mais ser forte sozinha, Scarlett, disse ele a voz baixa e firme. Eu estou aqui. Não vou a lugar nenhum. Scarlett chorou em seus braços. Chorou como se tivesse segurado as lágrimas por tempo demais e agora não conseguisse parar. Chorou pela infância que lhe foi roubada, pelos anos de solidão, pelos 14 meses criando o bebê sozinha e exausta. Chorou porque pela primeira vez em tanto tempo, alguém a segurava e dizia que ela não precisava ser forte. Vincent não disse nada, apenas a apertou mais, deixando-a chorar, até que não sobrasse nenhuma lágrima. Quando os soluços de Scarlett finalmente começaram a se acalmar,
Ela sussurrou contra o peito dele tão baixo que ele quase não ouviu. Estou com medo, Vincent. Tenho medo de você ir embora de novo. As palavras atingiram Vincent como uma faca no coração. Ele levantou o queixo dela com delicadeza, olhando diretamente em seus olhos inchados de tanto chorar. Estarei aqui pelas crianças por você. Seja qual for sua escolha, me perdoar ou não, eu nunca mais vou embora. Eu juro. Eles permaneceram no escuro sem dizer mais nada. Do quarto ao lado, a respiração constante de Léo e Luna chegava até eles, suave e tranquila. Aquele som lembrava que eles não eram mais apenas duas pessoas separadas. Eram os pais de duas vidas minúsculas que dependiam completamente deles. Scarlett olhou para Vincent, os olhos ainda vermelhos, mas agora mais calmos. Eu ainda não te perdoei completamente, disse ela. Sinceramente. Pode levar muito tempo. Pode ser que nunca esteja completo, mas eu estou tentando. Vincent assentiu sem pedir nada mais. Entendo e vou esperar. O tempo que for preciso. Eles ficaram ali no escuro e algo mudou entre eles. Não era perdão ainda não, mas talvez aceitação. Talvez uma disposição para permitir uma nova chance. Scarlett estendeu a mão e Vincent a segurou. Sem beijo, sem promessa, apenas duas mãos entrelaçadas na noite apertadas como se fossem a única tábua de salvação em uma tempestade que durou tempo demais. Ao mesmo tempo, em um restaurante discreto nos subúrbios de São Paulo, uma reunião secreta acontecia. Natasha Sinclair sentava-se frente a Ricardo Blackwood, 2 copos de vinho tinto sobre a mesa, mas nenhum dos dois tocava no líquido. Aquilo não era uma visita social. Era um encontro de duas cobras procurando par no momento certo para cravar os dentes no homem que os feriu. Blackwood analisava a mulher à sua frente com um olhar medidor. Natasha Sinclair, filha de uma das famílias mafiosas mais poderosas do Nordeste. Ex-noiva de Vincent Moretti. Agora sentada no restaurante do inimigo jurado de Vincent, os olhos queimando de ódio. "O que você quer?" perguntou Blackwood, direto sem rodeios. Ele não tinha tempo para jogos políticos. Natasha ergueu o copo girando-o lentamente, observando a luz passando pelo vermelho profundo do vinho. "Quero que Vincent perca tudo", disse ela, a voz fria como gelo. "Quero que ele perca seu império, seu poder, o respeito de todos, e ela, aquela barata de bar, quero que desapareça. Quero que ela deixe de existir na vida de Vincent." Blackwood soltou uma risada baixa perigosa. O ódio de uma mulher traída é aterrorizante. Ele se inclinou à frente, os olhos afiados. "Mas por que eu deveria ajudá-la? O que você tem a oferecer?" Natasha sorriu um sorriso que nunca chegou aos olhos. "Meu pai controla toda a rota de transporte de cargas no Nordeste. Se ele se aliar a você em vez de Vincent, você terá controle sobre quase toda São Paulo e arredores." Blackwood ficou em silêncio ponderando. Era uma oferta atraente. Muito atraente. Uma aliança com o Sinclair era algo que ele queria há anos e agora estava sendo colocada em suas mãos. "E você acha que seu pai vai concordar?" perguntou. "Meu pai odeia o Vincent ainda mais do que eu." Depois que ela cancelou o noivado, Natasha respondeu. "Ele vai ficar feliz em ver Vincent desmoronar." Blackwood assentiu. Sua decisão tomada. "Então temos um acordo." Ele pegou o telefone e ligou para alguém. Alguns minutos depois, a porta da sala privada se abriu e um homem entrou. Tony, um dos seguranças próximos de Vincent, homem que Blackwood havia comprado 6 meses atrás. Relatório Ordens de Blackwood. Esta semana, Vincent tem uma reunião importante com aliados em Nova York. Ele sai na sexta, retorna no domingo. Durante esse período, a propriedade terá apenas a segurança básica, cerca de 10 homens. Senhorita Moretti e as crianças estarão em casa. Blackwood sorriu, os olhos brilhando de satisfação. Neste fim de semana, quando Moretti for à reunião em Nova York, é quando agimos. Natasha pousou o copo e se inclinou à frente. "Tenho um pedido."
Quando você a pegar, faça com que ela me veja. Quero que ela saiba quem está por trás de tudo isso. Quero que ela saiba que escolheu o homem errado. Blackwood assentiu. Como desejar. Mas depois disso, ela e as crianças pertencem a mim. Vou usá-los para forçar Vincent a se ajoelhar. Natasha deu de ombros indiferente. Faça o que quiser com eles. Só quero ver Vincent sofrer. A reunião terminou. 2 inimigos de Vincent apertaram as mãos e uma aliança mortal foi forjada no escuro. Ao mesmo tempo, na propriedade Moretti, o clima não poderia ser mais diferente. Vincent estava sentado sobre o tapete macio da sala Léo, no colo esquerdo, Luna no direito. Um livro ilustrado aberto à frente deles, e o ursinho dizia: Quem sentou na minha cadeira? Vincent lia a história, a voz mergulhando em um murmúrio baixo e rítmico que parecia hipnotizar as crianças. Léo e Luna encaravam as imagens coloridas do livro olhos redondos de curiosidade. Scarlett sentada no sofá próximo, observando os 3 com uma ternura no rosto que nem percebia estar ali. Era um momento de paz. Um momento que nenhum dos 2 jamais acreditou que lhe seria permitido viver. Vincent ergueu a cabeça, encontrou o olhar de Scarlett e sorriu. Não era um sorriso educado nem o sorriso duro de um chefe da máfia, mas um sorriso verdadeiro. O sorriso de um homem feliz com sua família. Eles não sabiam que a tempestade estava chegando. Não sabiam que aquele instante silencioso logo seria despedaçado. Na manhã de sexta-feira, Vincent estava diante das portas principais da propriedade Moretti, uma pequena mala ao lado do pé, observando Scarlett segurar Léo e Luna nos braços. Ele não queria ir. Cada célula do seu corpo queria ficar ali ao lado deles, protegendo-os. Mas a reunião em Nova York não podia ser adiada. Os aliados mais importantes da família Moretti estariam lá e sua ausência seria vista como sinal de fraqueza. Vincent se aproximou, beijou a testa de Léo, depois a de Luna e, por fim, a de Scarlett. Seus lábios tocaram levemente a testa dela, um gesto terno que ele nunca havia feito antes. Eu volto amanhã, disse em voz baixa. Em seguida, ajoelhou-se e olhou nos olhos dos 2 filhos pequenos. O papai vai voltar logo. Cuidem da mamãe. Léo e Luna encararam o pai com olhos redondos, como se entendessem que algo importante estava acontecendo. Vincent se levantou e olhou para Scarlett uma última vez. Marco estará aqui. A segurança foi reforçada. Se precisar de qualquer coisa, me ligue. Scarlett assentiu e deu um sorriso fraco. Vamos ficar bem. Vá. Não se preocupe. Vincent entrou no carro e a comitiva começou a se mover. Pelo retrovisor ele viu Scarlett parada à porta com os 2 bebês nos braços, até que ficaram pequenos e desapareceram. Ele não sabia que aquela poderia ser a última vez que os veria em segurança. O dia transcorreu normalmente na propriedade Moretti. Scarlett brincou com os bebês, alimentou-os, leu para eles. Os seguranças patrulhavam conforme o cronograma e tudo parecia estável. Mas quando a noite caiu, as coisas começaram a mudar. Às 11 da noite, Tony entrou sorrateiramente na sala de controle de segurança. O guarda do turno noturno já havia sido dopado caído sobre a mesa. Tony digitou o código rapidamente e desligou todo o sistema de segurança das câmeras aos alarmes de invasão. Em seguida, abriu o portão lateral e deixou uma fila de veículos pretos deslizar em silêncio para dentro da propriedade. O primeiro disparo ecoou às 23h15. Scarlett estava no quarto acabando de colocar os bebês nos berços, quando ouviu o estampido seco vindo de baixo. Ela congelou por 1 segundo. Então, o instinto de mãe tomou conta de todo o seu corpo. Pegou Léo e Luna, apertou-os contra o peito e correu em direção ao quarto de pânico que Vincent havia lhe mostrado. Tiros estouravam por todos os lados. Gritos, vidros se quebrando. Ela ouviu Marco gritando ordens para a equipe de segurança. Depois, o ritmo implacável dos disparos. Correu pelo corredor, o coração batendo como se fosse explodir, as pernas tremendo, mas sem parar. A porta do quarto de pânico estava bem à frente. Só mais alguns passos quando uma figura saiu de um canto escuro e bloqueou seu caminho,
Tony, o segurança que ela via circulando pela propriedade havia semanas, o homem em quem acreditara ser um dos mais confiáveis de Vincent. Sinto muito, senhorita Moretti, disse Tony, a voz sem emoção. É só negócio. Scarlett recuou, apertando os bebês com mais força. Saia da frente, rosnou a voz carregada da fúria de uma mãe protegendo seus filhos. Eu mato qualquer um que encostar nos meus bebês. Tony avançou e Scarlett atacou. Não tinha arma, mas tinha o desespero de uma mãe. Mordeu a mão dele, arranhou o rosto, chutou e socou com tudo o que tinha, enquanto tentava segurar 2 bebês que gritavam de terror. Mas Tony era mais forte. Um soco no rosto a fez cambalear. Em seguida, um golpe na nuca a derrubou no chão. A última coisa que ouviu antes de a escuridão engoli-la foi o choro de Léo e Luna e o som de passos se afastando. Em Nova York, Vincent estava sentado em uma sala de reuniões fechada quando o celular vibrou. Número desconhecido. Ele pensou em ignorar, mas um instinto estranho o fez atender. Um vídeo chegou. Vincent abriu e o sangue em seu corpo gelou. Scarlett estava amarrada a uma cadeira, o rosto machucado, sangue no canto da boca, mas os olhos ainda queimavam de desafio. Atrás dela, Léo e Luna choravam dentro de uma jaula de ferro, os dedinhos agarrados às grades. Então, um rosto familiar surgiu na imagem. Natasha Sinclair, sorrindo com um triunfo doentio. Olá, Vincent. Surpreso. A voz de Ricardo Blackwood veio de fora da câmera. Moretti, você tem 1 hora para chegar ao armazém do cais número 7. Sozinho. Se eu vir qualquer um dos seus homens, eles morrem. Os 3. Scarlett se debateu contra as cordas no vídeo, os olhos fixos na câmera como se soubesse que Vincent estava assistindo. Vincent, não venha. É uma armadilha. Um tapa cruzou o rosto dela e a silenciou, mas o olhar não se curvou. O vídeo terminou. Vincent ficou sentado com o telefone na mão, o corpo tremendo com uma fúria que nunca sentira antes. Então se levantou e saiu da reunião sem dar qualquer explicação. Ligou para Marco, que havia sobrevivido ao ataque por pura sorte. Prepare tudo. Reúna todos os nossos homens. Chame o jato particular. Estou voltando para São Paulo agora. No avião, Vincent permaneceu imóvel como pedra, os olhos frios como gelo, a mão firme na arma que nunca deixava longe. Em sua mente havia apenas um pensamento naquela noite. Apenas um lado sobreviveria. O armazém do cais número 7 ficava na periferia da cidade. Uma estrutura abandonada havia muito tempo, o lugar perfeito para negócios nas sombras, onde ninguém queria testemunhas. Vincent entrou sozinho exatamente como ordenado, as 2 mãos erguidas para provar que não carregava arma alguma. Mas aquilo era só a superfície. Dentro do armazém, Blackwood o aguardava cercado por mais de 20 homens armados. Scarlett ainda estava amarrada à cadeira, o rosto mais machucado do que no vídeo, mas os olhos continuavam queimando de fúria quando viu Vincent entrar. Léo e Luna estavam na jaula de ferro atrás dela, o choro ecoando pelo espaço imenso. Blackwood riu ao ver Vincent, o som ricocheteando pelas paredes como o grasnar de um corvo. Então Vincent Moretti finalmente se ajoelha. Por amor, disse a voz carregada de satisfação. Esperei por este dia durante 20 anos. O dia em que você entra no meu território desarmado, sem um exército, apenas por uma mulher e 2 crianças. Vincent parou no meio do armazém, os olhos varrendo tudo, memorizando a posição de cada homem armado, cada saída, cada ponto fraco na formação de Blackwood. Ele já fizera aquilo centenas de vezes na vida, e naquela noite não seria diferente. Solte-os, disse Vincent, a calma quase antinatural. O que você quer de mim? Território, dinheiro, poder, diga, e eu dou? Blackwood balançou a cabeça e deu um passo à frente. Você ainda não entende, Moretti. Eu não quero dinheiro. Não quero poder. Eu quero você morto. Ele fez uma pausa, sorrindo com crueldade pura. Mas antes disso, quero que você os veja morrer.
Quero que você prove o que seu irmão provou quando matei a noiva dele. Natasha surgiu por trás, uma arma na mão, os olhos frios e cheios de ódio. Aproximou-se de Scarlett e pressionou o cano contra sua têmpora. Ela tomou o meu lugar, disse Natasha, a voz tremendo de excitação. Ela roubou meu noivo. Roubou meu futuro. É justo que eu tire a vida dela. Scarlett encarou Natasha nos olhos, sem um traço de medo. Eu não roubei nada de você. Vincent nunca foi seu. Natasha levantou a mão pronta para dar um tapa, mas naquele exato instante, Vincent soltou um assobio curto. Tudo aconteceu em um piscar de olhos. A porta dos fundos do armazém explodiu para dentro, e Marco e a equipe especial de Vincent invadiram o local. Eles haviam entrado antes escondidos na escuridão, esperando o sinal do chefe. O tiroteio trovejou balas rasgando o ar, faíscas, cortando a escuridão. A luta explodiu brutal e próxima. Os homens de Blackwood foram atingidos por trás sem aviso, a formação se desintegrando. Vincent avançou em direção a Scarlett como uma flecha, desviando dos tiros por puro instinto de guerreiro. Puxou uma faca escondida na manga e cortou as cordas em segundos. Você está machucada? Perguntou os olhos, examinando-a. Scarlett não respondeu. Apenas gritou a voz crua de desespero. As crianças, salve as crianças. Vincent se virou e viu Marco avançando em direção à jaula de ferro, onde Léo e Luna choravam. Ele atirou em 2 guardas, arrebentou o cadeado e tomou os 2 bebês nos braços. Tire-os daqui, gritou Vincent. Agora! Marco assentiu, apertando os bebês contra o peito, e correu para a saída de emergência. Ao redor deles, a luta continuava. Os homens de Blackwood perdiam terreno, mas ainda resistiam. Natasha desapareceu no caos, capturada por um dos homens de Vincent quando tentou fugir. Blackwood ficou em um canto do armazém assistindo ao próprio império ruir. Os olhos estavam selvagens, cheios de desespero e ódio. Ele sabia que havia perdido, mas não cairia sem arrastar alguém para o inferno com ele. Blackwood puxou uma pistola, mirou diretamente em Scarlett, que estava ao lado de Vincent, e puxou o gatilho. Vincent viu. Naquele instante, o tempo pareceu desacelerar. Ele viu o dedo de Blackwood apertar, viu o cano alinhado com Scarlett, viu a bala prestes a sair, e não pensou, apenas se moveu. Atirou-se entre Scarlett e o tiro, usando o próprio corpo como escudo para a mulher que amava. O projétil atravessou seu peito com um som úmido. Vincent sentiu como se um punho brutal tivesse sido cravado em seu corpo, e então a dor o atingiu como uma onda gigante. Ele cambaleou, olhou para o peito e viu o sangue encharcando a camisa branca, se espalhando como uma flor vermelha escura. Ao longe, Marco derrubou Blackwood com um único tiro na cabeça. O inimigo jurado da família Moretti caiu, os olhos ainda abertos, encarando o teto. Vincent desabou sobre o concreto gelado, o sangue jorrando do ferimento no peito, formando uma poça vermelha sob suas costas. Ele ouviu Scarlett gritar, mas o som parecia vir de muito longe. Vincent, não. Olha para mim. Abre os olhos. Scarlett caiu de joelhos ao lado dele, as 2 mãos pressionando com força o ferimento, tentando estancar o sangue. As lágrimas caíam sobre o rosto dele, quentes e salgadas. Não faça isso comigo. Não me deixe, Vincent. O uivo da sirene da ambulância rasgou a noite de São Paulo, enquanto o veículo avançava em velocidade máxima. Dentro, Vincent estava deitado na maca, uma máscara de oxigênio cobrindo metade do rosto pálido. O sangue ainda vazava sob o curativo de pressão. Os paramédicos lutavam para mantê-lo estável. Scarlett sentava-se ao lado, as 2 mãos presas à mão gelada dele, recusando-se a soltar mesmo depois de os socorristas pedirem repetidas vezes que se afastasse. Você não pode morrer, Vincent. Está me ouvindo, disse ela, a voz trêmula, mas firme. Você deve uma vida inteira aos seus filhos. Deve a Léo e Luna cada momento que perdeu. Você não pode morrer antes de pagar essa dívida. Vincent não respondeu.
Os olhos permaneciam fechados com força, a respiração fraca, a pele perdendo cor a cada segundo. Scarlett observava o monitor cardíaco. Cada bip era uma promessa de que ele ainda estava lutando. Você prometeu que não iria embora de novo? Sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não quebre essa promessa. Não me deixe outra vez. A ambulância parou na entrada do hospital e Vincent foi levado às pressas para esta emergência em questão de segundos. Scarlett tentou correr atrás dele, mas foi impedida na porta da sala de cirurgia. Você não pode entrar. Por favor, espere aqui, disse uma enfermeira gentil, porém firme. As portas se fecharam diante de Scarlett e ela ficou ali parada encarando a luz vermelha acima da entrada se acender, sinalizando que a cirurgia havia começado. Marco chegou alguns minutos depois com Léo e Luna nos braços. Os bebês dormiam de puro cansaço depois de tanto chorar alheios ao fato de que o pai lutava pela vida do outro lado daquela porta. Scarlett pegou as crianças, apertou-as contra o peito e sentou-se na cadeira de plástico frio do corredor do hospital. 6 horas. A cirurgia durou 6 horas. Scarlett permaneceu ali sem comer, sem beber, sem fechar os olhos sequer por um segundo. Segurou Léo e Luna fixou o olhar nas portas da sala de cirurgia e, pela primeira vez em anos, rezou. Não sabia para quem estava rezando. Havia deixado de acreditar em Deus quando era uma criança abandonada em um orfanato. Mas naquela noite estava disposta a acreditar em qualquer coisa, em qualquer um, desde que Vincent sobrevivesse. Por favor, deixe ele viver. Sussurrou na escuridão, a voz se partindo. Eu já perdi demais. Por favor, não leve esse também. Quando a luz vermelha finalmente se apagou e as portas da sala de cirurgia se abriram, Scarlett se levantou num salto, o coração batendo descontrolado no peito. O cirurgião saiu, o rosto cansado e grave. Tirou a máscara e olhou para Scarlett com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Senhorita Moretti perguntou e Scarlett assentiu, incapaz de falar. O médico respirou fundo. Fizemos tudo o que foi possível. Scarlett desabou. Os joelhos cederam, o corpo de repente fraco demais para se manter em pé. As lágrimas vieram em torrente e um soluço sufocado rasgou sua garganta. Ele se foi. Vincent se foi. Ela tinha chegado tarde demais. Nunca conseguiu dizer que o perdoava. Nunca conseguiu dizer que ainda o amava. E ele conseguiu. Continuou o médico agora com a voz mais suave. Scarlett ergueu a cabeça sem confiar nos próprios ouvidos. A bala passou a 2 centímetros do coração. Ele teve muita sorte. Removemos o projétil e conseguimos estancar o sangramento. Ele ainda está em coma, mas os sinais vitais estão se estabilizando. Scarlett caiu no choro novamente, mas desta vez eram lágrimas de alívio. Abraçou Léo e Luna com força, soluçando como uma criança sem se importar com quem estivesse olhando. Ele está vivo. Vincent está vivo. 1 hora depois, Scarlett pôde entrar na UTI. Ela entrou no quarto branco e estéril, onde Vincent jazia imóvel na cama, cercado por uma floresta de monitores. O rosto estava pálido como papel, mas a tela ao lado ainda mostrava um batimento cardíaco constante. Ele estava vivo. Ele estava respirando. Scarlett puxou uma cadeira para perto da cama, sentou-se e segurou a mão dele. A mão ainda estava fria, mas ela sentia um pulso fraco sob a pele. Idiota, sussurrou a voz carregada. Você é um idiota. Nunca mais faça isso. Está me ouvindo? Nunca mais jogue seu corpo na frente de uma bala por ninguém. Ela se inclinou e depositou um beijo suave na testa dele. Você tem que viver pelo Léo, pela Luna, por mim. Silêncio. Então os dedos na mão dela se mexeram. Scarlett ergueu a cabeça e viu os olhos de Vincent se abrirem lentamente. Ele a olhou, os olhos opacos pelos analgésicos, mas ainda a reconheceu. Você é uma idiota, murmurou a voz rouca e fraca. Mas eu sou o seu idiota. As semanas que se seguiram foram os dias mais longos da vida de Vincent
mas também os mais felizes. Ele foi transferido do hospital para a propriedade para continuar a recuperação, e Scarlett tornou-se sua principal cuidadora. Trocava os curativos todos os dias, garantia que ele tomasse os remédios na hora certa e não deixava que fizesse nada que pudesse prejudicar a cicatrização. Vincent, o homem que um dia deu ordens a centenas de pessoas, agora obedecia a tudo o que ela dizia sem um único protesto. Léo e Luna eram levados para ver o pai todos os dias. No início ficaram assustados ao vê-lo na cama cercado por tubos e aparelhos. Mas pouco a pouco se acostumaram a subir no colchão ao lado dele, ouvindo-o contar histórias com a voz ainda fraca. Uma tarde, enquanto Scarlett levava Léo mais perto da cama, o bebê olhou para Vincent, abriu a boca e disse claramente uma única palavra. O quarto ficou em silêncio. Scarlett congelou os olhos arregalados. Vincent encarou o filho sem confiar no que tinha ouvido. "O que você acabou de dizer?" perguntou a voz tremendo. Léo olhou para o pai, sorriu e repetiu. Dada Vincent chorou. Não as lágrimas silenciosas que costumava esconder, mas lágrimas livres escorrendo pelo rosto sem contenção. Ele estendeu os braços e Scarlett colocou Léo em seus braços. O bebê agarrou o dedo do pai e continuou balbuciando. Dá como se fosse a palavra mais bonita do mundo. Luna não quis ficar atrás do irmão. Engatinhou pela cama até o pai pressionou as mãozinhas nas bochechas dele e deu um beijo estalado em seu rosto. Vincent riu o sorriso mais luminoso que Scarlett já tinha visto, mesmo com a ferida no peito ainda doendo. Foi naquele momento que ela percebeu aquela era a sua família. Era ali que ela pertencia. Tarde da noite, quando os bebês dormiam, Vincent e Scarlett sentavam-se juntos na penumbra, conversando sobre coisas que nunca haviam contado a ninguém. Vincent falou sobre a infância em uma família mafiosa, sobre um pai tão rígido que chegava a ser cruel, sobre a mãe que perdeu para a doença quando tinha 10 anos, sobre o peso de ser moldado como herdeiro desde os 15. Meu pai nunca me abraçou, disse a voz baixa e distante. Ele dizia que afeto é fraqueza e que um chefe da máfia não pode ter fraquezas. Eu cresci acreditando nisso. Acreditei que amar alguém era como colocar uma faca na mão de um inimigo. Scarlett ouviu e pela primeira vez entendeu por que Vincent a havia deixado 14 meses atrás. Não porque ele não a amava, mas porque a amava demais e tinha medo desse sentimento. Então, ela contou a ele sobre seus sonhos, aqueles que havia enterrado por tanto tempo. Eu só quero uma família, disse a voz leve como um sopro. Uma casa pequena, alguém que realmente me ame, filhos saudáveis. Não preciso de riqueza, não preciso de poder. Só preciso ser amada. Ela fez uma pausa e olhou para as mãos. Mas eu nunca pensei que merecia amor. Minha infância me ensinou que eu não tinha valor. Que eu era uma criança abandonada, indesejada, que não era necessária para ninguém. Vincent segurou sua mão com firmeza. Você vale mais do que tudo o que possuo, disse firme e sincero. Mais do que todo este império, mais do que a minha vida. Você e as crianças são tudo o que eu tenho. Scarlett olhou para ele. O homem que se colocou na frente de uma bala por ela. O homem que estava pronto para morrer, para que ela pudesse viver. Ela olhou para o curativo em seu peito, onde a bala quase tirou sua vida. E ela entendeu que ele havia provado seu amor da maneira mais forte que podia. Você já provou o suficiente, sussurrou. Vincent olhou para ela, a esperança preenchendo seus olhos, mas não ousou acreditar. Scarlett se inclinou para ele e pela primeira vez em 14 meses, seus lábios se tocaram. Não era um beijo intenso como os que compartilhavam antes. Era suave, tremendo, molhado de lágrimas. Era um beijo de perdão, de cura, de um novo começo. Quando se separaram, Scarlett olhou nos olhos de Vincent e disse: Começamos de novo devagar desde o início. Não prometo que será fácil e não prometo que não doerá, mas estou disposta a tentar. Vincent levantou a mão dela e pressionou um beijo suave nos nós dos dedos.
Eu esperarei, disse a voz cheia de certeza. Toda a minha vida, se for preciso. Nunca mais vou embora. 6 meses se passaram como um sonho. A pequena família de Vincent e Scarlett mudou-se para uma casa nos subúrbios de São Paulo tranquila e segura, longe do mundo sombrio da máfia que Vincent conheceu toda a vida. A casa não era tão grandiosa quanto a antiga mansão na colina, mas tinha um quintal amplo onde os bebês podiam brincar uma cerca branca ao redor e o canto dos pássaros todas as manhãs. Era o lugar com o qual Scarlett sonhara nas noites solitárias no estúdio miserável. E agora, esse sonho se tornara realidade. Vincent manteve sua promessa. Transferiu a maior parte de seus negócios para empresas legítimas de imóveis, a energia limpa setores que poderia deixar para os filhos sem vergonha. Ele ainda mantinha alguns laços com o submundo inevitável para um Moretti, mas não participava mais diretamente dos trabalhos sujos. Marco passou a administrar o que restava como forma de pagar pelo que havia feito a Scarlett anos atrás. Scarlett voltou a trabalhar também, mas não por necessidade de dinheiro. Retornou ao Hospital das Clínicas como enfermeira no turno diurno, para poder estar em casa com os bebês todas as noites. Ela amava seu trabalho, amava a sensação de ajudar as pessoas, e não queria abrir mão disso apenas porque sua vida agora era confortável. Agora, eu não quero me tornar alguém que depende de você, disse a Vincent, quando ele perguntou por que ainda queria trabalhar. Quero que nossos filhos vejam que a mãe deles tem seu próprio valor, não apenas que é a mulher de Vincent Moretti. Vincent não discutiu. Ele compreendeu e respeitou. Mas a maior mudança na vida de Scarlett foi começar terapia pela primeira vez. Ela enfrentou as feridas da infância que havia enterrado por tantos anos. Falou sobre os anos no orfanato, sobre o pai adotivo, sobre as noites em que vagou pelas ruas de São Paulo aos 14 anos. Falou sobre o medo de ser abandonada, sobre a sensação de não merecer amor, sobre os muros que ergueu em seu coração, para que ninguém jamais pudesse machucá-la de novo. 2 vezes por semana, Vincent a levava ao consultório da terapeuta. Ele não entrava com ela, porque era uma batalha que ela precisava lutar sozinha. Mas ele sempre esperava do lado de fora sentado no carro até que ela voltasse. Às vezes ela saía com os olhos vermelhos de tanto chorar e ele apenas a segurava em silêncio. Sem perguntas, sem pressão, apenas estando ali. Nas noites de pesadelos, ele acordava imediatamente e a puxava para seus braços e a mantinha firme até o amanhecer. Não tentava afastar os pesadelos porque sabia que faziam parte da cura. Ele apenas permanecia um porto seguro para ela se agarrar quando a tempestade na mente rugisse. E pouco a pouco, Scarlett se fortaleceu. Não por Vincent, mas porque escolheu se curar por si mesma. Léo e Luna tinham agora 10 meses crescendo rápido e ficando cada vez mais travessos. Léo já falava mais palavras que da balbuciando mamãe sempre que queria que Scarlett o pegasse, e não quando não gostava de algo. Luna ainda não falava muito, mas foi a primeira a andar. Uma tarde, enquanto toda a família estava na sala de estar, Luna de repente soltou o sofá e vacilou em direção a Vincent. 1 passo, 2 passos, 3. E então caiu nos braços do pai rindo, como se tivesse acabado de conquistar uma grande vitória. Vincent a abraçou e a girou pelo ar. O riso de pai e filha encheu a sala. Todos os finais de semana a família ia ao parque perto de casa. Um novo hábito que construíram, algo tão simples que para outras famílias seria trivial. Mas para Vincent e Scarlett era algo que antes achavam impossível. Naquela tarde, Vincent empurrava Léo e Luna no balanço, os bebês gargalhando a cada impulso alto. Scarlett sentada na grama próxima com o celular na mão, filmando cada momento. Ela observava Vincent, um homem que um dia fora o mafioso mais temido de São Paulo, agora empurrando seus filhos nos balanços com um sorriso radiante no rosto. Ninguém no parque sabia quem ele era. Para eles, ele era apenas um pai comum brincando com seus filhos. E era exatamente isso que Vincent queria. Quando os bebês ficaram cansados e queriam descansar, Vincent os colocou no carrinho e sentou-se ao lado de Scarlett na grama.
Olhou para o horizonte onde o sol lentamente se punha pintando o céu de laranja e rosa. Eu costumava pensar que o poder era tudo, disse a voz suave e distante. Eu pensava que possuir São Paulo, possuir o Império Moretti, era o ápice da vida. Eu estava errado. Ele se virou para olhar Scarlett, depois para Léo e Luna dormindo pacificamente no carrinho. Isso é tudo. O dia na costa oeste passou. 1 ano havia se passado desde a terrível noite no Dock Warehouse número 7, e a vida da família Moretti havia mudado completamente. Léo e Luna tinham agora 1 ano e meio. Os bebês que antes eram tão pequenos aprenderam a correr pelo quintal. Aprenderam dezenas de palavras e como fazer seus pais rirem todos os dias. Papai, para cima, para cima. Léo correu em direção a Vincent com suas perninhas curtas e rechonchudas, levantando os braços para ser carregado. Vincent riu, ergueu o filho no ar, girou-o e a risada do menino ecoou pelo jardim. Mas Luna não quis ficar atrás. Correu até a mãe e ofereceu uma flor silvestre que acabara de pegar. Mamãe Flor. Scarlett pegou a flor e beijou a bochecha da filha. Obrigada, minha pequena princesa. Naquela tarde, quando os bebês se cansaram e sentaram para brincar na grama, Vincent e Scarlett se sentaram lado a lado na varanda, observando as crianças sob o sol da tarde. Era o momento que Vincent mais amava a cada dia. Um instante tão delicado que ele ainda precisava se beliscar para ter certeza de que era real. Scarlett disse Vincent, a voz tremendo um pouco, algo quase nunca visto em um homem que encarou a morte sem pestanejar. Scarlett se virou para ele e viu uma pequena caixinha de veludo em sua mão. Seu coração disparou. Vincent, você está... Ele abriu a caixa e dentro havia um anel. Não um enorme diamante cintilante como o que ele dera a Natasha, mas simples e elegante com uma pequena pedra no centro e palavras gravadas na aliança. Scarlett levantou o anel e leu a gravação Léo Luna Scarlett. 3 nomes, 3 corações. Tudo o que importava mais para Vincent. Você me deu uma família quando eu não merecia uma, disse Vincent, a voz baixa e cheia de sentimento. Você deu à luz meus filhos. Você os criou sozinha. E ainda deu meu nome ao nosso filho mesmo depois que eu te abandonei. Você me perdoou quando eu não merecia perdão. Você me deu a chance de ser pai, de ser o homem que te ama, de ser um homem melhor. Ele pegou a mão dela e olhou direto em seus olhos. Agora, eu quero estar com você, para sempre. Não por aliança, não por obrigação, não por qualquer motivo, exceto um eu te amo, Scarlett. Eu te amo mais do que minha própria vida. Você aceita se casar comigo? Scarlett olhou para ele, lágrimas escorrendo pelas bochechas, mas eram lágrimas de felicidade. Sim, sussurrou. E depois mais alto. Sim, Vincent, eu aceito. Vincent deslizou o anel no dedo dela e a beijou. Um beijo cheio de amor e promessa. Quando se separaram, Scarlett segurou sua mão e fez algo que o surpreendeu. Colocou sua mão sobre a barriga. Vincent olhou confuso. Scarlett, ela sorriu, os olhos brilhando. Você não vai perder este momento. O coração de Vincent pareceu parar por um instante. Olhou para sua mão sobre a barriga dela, depois voltou aos olhos de Scarlett e a verdade o atingiu como uma onda. Ela estava grávida. Scarlett estava grávida do 3º filho deles. Ela sentiu lágrimas de felicidade ainda escorrendo. 8 semanas. Eu quis esperar até hoje para te contar. Vincent chorou pela 2ª vez na vida desta vez, diante de outra pessoa sem sentir vergonha. Ele puxou Scarlett para seus braços, beijou sua testa, beijou sua bochecha e depois se ajoelhou beijando a barriga dela. Desta vez, estarei com você desde o 1º dia, sussurrou para o bebê ainda não nascido. Não vou perder mais nenhum momento. 1 semana depois, toda a família foi ao parque, seu hábito de fim de semana.
Léo perseguiu uma borboleta rindo alto sobre a grama. Luna sentou-se colhendo flores, escolhendo cuidadosamente as mais bonitas para dar à mãe. Vincent ficou atrás de Scarlett, os braços ao redor dela, o queixo apoiado em seu ombro. Eles apenas observavam os filhos brincarem sem falar nada, permitindo que aquele momento de paz os preenchesse. Ninguém no parque sabia que o homem segurando sua esposa tinha sido o mafioso mais temido de São Paulo. Ninguém sabia quanto sofrimento haviam passado, quanta separação, quantas lágrimas e sangue foram necessários para chegar a aquele momento comum. Para o mundo exterior, eles eram apenas uma família normal, aproveitando uma tarde de fim de semana. E era exatamente isso que eles queriam. O homem mais perigoso de São Paulo descobriu que o verdadeiro poder não estava nas balas que disparava ou nos impérios que construiu. O verdadeiro poder estava em 3 corações, em breve 4 que o perdoaram, e lhe deram um motivo para se tornar melhor. Algumas histórias terminam com batalhas dramáticas, mas as mais belas histórias de amor terminam com dias comuns e a promessa de inúmeros dias comuns ainda por vir. Se esta história te emocionou, deixe um comentário dizendo: você daria uma segunda chance a Vincent. Compartilhe com alguém que acredita que até as pessoas mais quebradas podem encontrar redenção. E inscreva-se em nosso canal porque alguns segredos valem a pena esperar.